Eu vou começar contando para vocês que a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 9 réus do núcleo 3 da trama golpista. As alegações finais foram entregues ontem e agora as defesas devem se manifestar. Vamos entender todo esse processo com a Janaína Cabelo. Quais são os próximos passos? Jana, bem-vinda. Muito boa tarde a você, Evandro, a todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan. Agora começa a correr o prazo de 15 dias para as defesas apresentarem também as alegações finais. Depois de terminado esses 15 dias, e aí o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele tem ali um tempo para elaborar o relatório dele, o voto. Ele não tem prazo, né, definido, mas ele não deve demorar muito para fazer isso. E aí logo depois ele libera ali o processo para julgamento e o ministro da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, então marca ali o julgamento dos réus do núcleo 3. E assim como o núcleo 3, os réus do núcleo 2 e do núcleo 4 também estão ali, o processo dessas ações penais, ali as ações penais referentes a esses dois núcleos também estão ali no prazo de alegações finais. E aí a tendência é que os julgamentos aconteçam todos ainda este ano, né? Então temos mais 3 julgamentos aí pela frente para a gente acompanhar. Lembrando que na semana passada foi o julgamento ali do núcleo crucial, núcleo 1, que foi ali de Jair Bolsonaro e aliados. Então, Evandro, só para entender quem são esses réus ali do núcleo 3, segundo a acusação da PGR, seriam aqueles responsáveis pelas ações táticas para executar o plano de golpe para impedir ali a posse do presidente Lula. Então, todos ali são, exceto um que é policial federal, todos os outros são militares do Exército, tanto da ativa quanto da reserva. E aí a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 9 dos 10 réus, porque ao todo são 10 réus, inclui os kids pretos, que são aqueles militares de forças especiais que planejavam ali, segundo a acusação, assassinar autoridades públicas. Inclui também o general Estevam Teófilo, general do Exército, que ele foi na gestão de Bolsonaro, comandante de operações terrestres, que ele é uma das peças-chave ali da investigação, porque ele acabou se encontrando com Jair Bolsonaro, segundo ali a investigação, no finalzinho de 2022, já com o Bolsonaro derrotado nas eleições, encontrou com ele ali no Palácio da Alvorada, isso sem a anuência do então comandante do Exército, Freire Gomes, na época, né? E o comando ali de operações terrestres tem toda uma prerrogativa ali do comando das forças armadas, enfim. Então, essa participação dele é considerada uma participação estratégica em toda a trama, segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República. Então, são ao todo 10 réus. A PGR pediu a condenação de 9 desses réus por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado do patrimônio e deterioração do patrimônio público tombado. Qual foi o réu que a PGR não pediu a condenação? Não pediu a condenação por esses 5 crimes, pediu a condenação ali pelo crime de incitação ao crime. No caso, o tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo. Disse ali o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que diferente dos outros acusados, não foram reunidos elementos que comprovam a ligação desse tenente-coronel, do Ronald Ferreira, com os demais acusados ali na organização criminosa. E o que Gonet disse ali nessas alegações finais, rapidamente, Evandro, ele disse que além de atuarem todos esses réus ali, os 9 réus pedindo a condenação pelos 5 crimes, além de atuarem para convencer o alto escalão do Exército a aderir ao plano golpista, o grupo monitorou e planejou ataques a autoridades, que por conta da ação desses acusados, o alto comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos. Essas foram as manifestações, as alegações finais, né? A manifestação da Procuradoria-Geral da República, e começa a partir de hoje a correr aí o prazo de 15 dias para as defesas também se manifestarem no processo. Evandro, com você. Valeu, Jana. Daqui a pouco conversamos mais. Fábio Piperno, eu acho que depois da condenação do núcleo crucial da trama golpista, é difícil pensar num destino diferente para aqueles que estavam abaixo e que estão nos outros núcleos que agora são julgados, denunciados pela Procuradoria-Geral da República com indicação para condenação e que terão as suas defesas argumentadas, garantidas, mas provavelmente com o mesmo destino e pelos mesmos crimes. Sem dúvida, Evandro. Vamos imaginar, por exemplo, os kids pretos. Tá? Até mesmo o ministro Fux
ele considerou que houve aí, digamos, pelo menos uma tentativa de se eliminar autoridades, e essa tentativa passaria, então, por esses integrantes dessas forças especiais. Ora, se os supostos líderes dessa parte da trama estão condenados, fica muito difícil a gente imaginar que esses outros, né, teoricamente com papéis aí subalternos, de coadjuvantes, sejam de alguma forma inocentados. Agora, eu também imagino que, até por não se tratar dos líderes, alguns deles tenham penas menores, né? Agora eu quero saber de vocês se esses núcleos que estão abaixo do núcleo crucial, eles indicariam também um papel maior de execução. Porque nós entramos muito nesse debate quando acompanhamos o julgamento de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus sobre cogitação, planejamento e execução. Algo que o ministro relator Alexandre de Moraes colocou como atos executórios. Boa parte daquilo que foi, digamos assim, planejado ou descoberto de planejamento a partir das investigações da Polícia Federal, da delação de Mauro Cid e das provas que foram coletadas ao longo do processo. E aí eu quero saber se vocês entendem que, no caso dos núcleos que estão abaixo, há sim uma indicação maior de execução, de movimentação para que um projeto de tentativa de golpe desse certo. Ou seria o contrário? Como é que você avalia, Langani? Olha só, Evandro, eu vejo que é contrário. Por quê? Porque, à luz da lei, artigo 359 L e M, diz que a execução, a tentativa seria, ou seja, o início da ação seria com o uso da violência ou grave ameaça. Não vejo que houve isso. Eu vejo que eles estão enquadrados nos atos preparatórios. Em relação ao que o Piperno disse, que provavelmente todos eles também deverão ter o mesmo destino, embora eu não concorde com a decisão judicial, mas eu estou aqui acreditando que o desfecho vai ser esse, infelizmente, porque entendo que é uma decisão que é injusta. Talvez abram uma exceção para o Felipe Martins. Por que eu digo isso? Que em alguns depoimentos, muitos falaram, não, Felipe Martins não participou em absolutamente nada disso, inclusive o próprio Jair Bolsonaro afirmou isso, ficando a palavra dele contra a palavra do delator Mauro Cid. E também, talvez, a corte procure corrigir um erro lá de trás, que deixaram o Felipe Martins injustamente preso por alguns meses, e aí talvez seja uma saída honrosa para ele. Sim, pode ser um caminho. Ô Bruno Musa, eu falo desses atos executórios porque nesse pedido de condenação que foi feito agora pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, o procurador Paulo Gonet indica que esses grupos foram responsáveis pelas ações táticas que garantiriam um golpe de Estado. Então, se a gente está falando de ações táticas, isso remete muito à execução, movimento. Como é que você avalia, então, a condenação dessas pessoas e a maneira como elas atuaram, segundo a Procuradoria-Geral da República, para garantir uma abolição do Estado Democrático de Direito? Você concorda com isso? Não, eu não concordo, Evandro, e eu vou muito na linha do que o próprio Alan falou agora há pouco, né? Que basicamente você não teve o uso dessa violência. E eu vou um pouquinho além. Você pode ter ali os atos preparatórios, como falaram, mas isso na Constituição brasileira não configura um crime como tal. Independente do nível hierárquico ali que eles estão, da forma como ocorreu na minha visão, pelo menos, né? Agora, fica muito claro que era um despreparo muito grande. De novo, sim, foram vândalos que depredaram patrimônio público, tudo isso está na Constituição e devem pagar por esses atos, que são muito diferentes de uma abolição do Estado Democrático de Direito. Eu deixo aqui, só para complementar um pouco mais, imagine nesse ato bagunçado de vandalismo, pessoas despreparadas, sem o menor tipo de, sem a menor condição de governar um país, o que eles fariam de fato, se eles conseguissem o que a PGR está falando, que seria abolir o Estado Democrático de Direito, o que seria feito? Fica muito claro que se atos como esses, desorganizados, vandalismo, conseguisse derrubar um governo eleito em um país, ora, aí sim o governo seria completamente frágil, não apenas o governo, mas todas as instituições daquele governo. Então, eu acho que as decisões foram completamente injustas, no meu ponto de vista, mas, de qualquer maneira,
Claro que as pessoas deveriam ter, nesse nível hierárquico que você citou, Evandro, a individualização de conduta. E eu repito um paralelo que fazem muito com o que aconteceu no 6 de janeiro nos Estados Unidos, onde muitas das pessoas envolvidas pegaram como punição ali pagamentos de cesta básica ou de trabalho voluntário, ao que manda a Constituição americana, porque houve individualização de condutas aquele. Se de fato houve alguém organizando isso, que esse tenha uma punição, um julgamento completamente diferente daquela pessoa que ficou esperando na porta. Isso, infelizmente, no Brasil não teve hoje.